Deus quer passar esta mensagem hoje para você refletir. Pai, nesta manhã eu te peço, toca quem está ouvindo agora. Acalma o coração, ilumina a mente, renova a alma. Que esta palavra seja como um abraço divino. Que esta oração seja como um sopro de vida. Que esta manhã seja o início de algo novo. Amém. Você acordou hoje por um motivo. Não foi por acaso. Não foi rotina. Foi chamado. Deus quer falar com você. E Ele começa com uma pergunta. Você está pronto para confiar de verdade? Há algo que você carrega há dias, talvez semanas, talvez anos. Uma dúvida, uma dor, uma espera. E Deus está dizendo, hoje eu quero aliviar esse peso. Hoje eu quero te dar direção. Mas antes você precisa ouvir. Ouvir com o coração. Ouvir com a alma. Ouvir como quem está cansado de fugir. Porque esta mensagem é só sua. Não é para todos. É para quem está pronto. E você está pronto. Imagine um campo vazio. Só você e o céu. O vento sopra. O silêncio fala. E você sente que algo está vindo. Algo que não se explica. Mas se sente. É Deus. É agora. Na Bíblia, há um versículo que ecoa como resposta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você já ouviu isso antes, mas hoje, ouça como se fosse pela primeira vez. Porque hoje essa palavra é viva. Hoje essa palavra é sua. Você tem tentado controlar tudo, resolver tudo, entender tudo. Mas Deus não quer que você entenda. Ele quer que você confie. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem ver. Confie mesmo sem sentir. Porque a fé começa onde o controle termina. Você já percebeu como Deus fala no silêncio? Não é no barulho da multidão. Não é na correria do dia. É no momento em que tudo desacelera. É quando você para. É quando você escuta. É quando você se permite sentir. E talvez, neste exato momento, você esteja sentindo algo diferente. Uma paz que não vem do mundo. Uma presença que não se explica. Uma certeza que não se vê, mas se sabe. Isso é Deus. Isso é o Espírito Santo tocando sua alma. Isso é o céu se aproximando da sua realidade. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa fingir que está bem. Deus conhece o seu coração. Conhece suas lutas. Conhece seus medos. E mesmo assim, escolhe te amar. Escolhe te sustentar. Escolhe te renovar. Porque o amor de Deus não depende do seu desempenho. Depende da sua entrega. E hoje Ele está dizendo, entregue, confie, descanse. Há uma história que ilustra isso. Um homem caminhava por um vale escuro, sem direção, sem força, sem esperança. Mas ele carregava uma vela, pequena, fraca, quase apagando. E mesmo assim ele continuava. Cada passo, um sopro de fé. Cada respiração, uma oração silenciosa. Até que no meio da escuridão, ele viu uma luz maior. Uma luz que não vinha dele. Uma luz que o envolvia. Era Deus. Era o socorro. Era a resposta. Talvez você esteja nesse vale agora. Talvez sua vela esteja fraca. Mas ela ainda está acesa. E Deus está vindo ao seu encontro. Não para te julgar, mas para te abraçar. Não para te cobrar, mas para te consolar. Não para te exigir, mas para te restaurar. Na palavra está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta manhã chegou. Esta alegria está vindo. Este renovo está se aproximando. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Deus sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não percebia, mesmo quando você não acreditava, mesmo quando você pensava que tudo estava perdido. Agora é hora de crer, hora de confiar, hora de se levantar, porque Deus está te chamando. E quando Deus chama, é para transformar, é para curar, é para renovar, é para amar. Você não é o que o mundo diz.
Você não é o que os outros projetaram sobre você. Você é o que Deus sonhou desde o princípio. E esse sonho não foi pequeno. Foi grande, foi eterno. Foi cheio de propósito. Talvez você tenha esquecido disso. Talvez a vida tenha te feito desacreditar. Mas hoje, Deus está te lembrando. Está te chamando de volta à essência. Está te convidando a olhar para dentro e enxergar o que Ele vê. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê falhas. Ele vê futuro. Ele vê força. Ele vê fé. Mesmo quando você não vê nada. Mesmo quando tudo parece escuro. Mesmo quando o dia começa com peso, com dúvida, com silêncio. Deus está presente. E a presença dele muda tudo. Muda o ar, muda o olhar, muda o coração. E é isso que está acontecendo agora. Uma mudança invisível, mas poderosa. Uma transformação silenciosa, mas real. Uma cura que começa com uma simples escuta. Escutar a voz que diz: "Você é meu, você é minha, eu te escolhi." E essa escolha não depende do que você fez. Depende do que Ele é. Amor, misericórdia, graça, direção, luz. E quando você se permite ser amado por esse Deus, tudo começa a se alinhar. As respostas vêm, a paz chega, a alma respira. E você entende, não está sozinho. Nunca esteve. Deus sempre esteve ali. Nos detalhes, nos encontros, nas pausas, nos choros escondidos, nos sorrisos tímidos. Ele estava. Ele está. Ele estará. Você já tentou se esconder de Deus? Já tentou fingir que estava tudo bem? Já colocou uma máscara para não mostrar a dor? Deus vê além. Ele vê o que ninguém vê. Ele toca onde ninguém toca. Ele cura o que ninguém entende. E hoje, Ele quer te alcançar nesse lugar secreto. Nesse espaço onde você guarda tudo. As frustrações, os medos, as perdas, as perguntas sem resposta. E Ele não vem com julgamento. Ele vem com abraço. Ele vem com colo. Ele vem com restauração. Porque Deus não invade. Ele convida. E hoje, Ele está te convidando para um reencontro. Um reencontro com a fé, com a esperança, com a paz, com você mesmo. Porque às vezes, o que falta não é Deus. É você voltar a se encontrar, voltar a se escutar, voltar a se permitir sentir. E essa manhã é sobre isso. Sobre reencontro, sobre reconexão, sobre renascimento. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa dizer: "Eu estou aqui." E quando você diz isso, o céu se move, os anjos se aproximam, a luz se acende e a alma começa a respirar diferente, porque Deus responde, sempre responde. Às vezes com silêncio, às vezes com paz, às vezes com uma palavra como esta. Mas Ele responde, e hoje, essa resposta está chegando até você. Você já se perguntou por que certas manhãs parecem mais silenciosas? Como se o céu estivesse esperando você acordar para falar algo que só poderia ser ouvido no primeiro respiro do dia. Hoje é uma dessas manhãs. Uma manhã em que Deus não quer apenas que você escute, mas que você sinta. Sinta que há algo diferente no ar. Uma presença, uma direção, um chamado. E esse chamado não é para fazer mais. É para ser mais presente, ser mais sincero, ser mais conectado com o que realmente importa. Porque às vezes o que falta não é força, é foco, não é fé, é silêncio, não é coragem, é clareza. E Deus está trazendo tudo isso agora. Ele está te chamando para um reencontro com a sua essência, com aquilo que você foi criado para ser. Não o que o mundo moldou, mas o que o céu sonhou. E esse sonho começa com uma simples decisão: parar, respirar, ouvir, confiar. Porque quando você confia, você libera o controle. E quando você libera o controle, Deus assume. Ele guia, Ele protege, Ele revela. E essa revelação começa com uma pergunta: você está disposto a deixar Deus conduzir hoje? Não amanhã, não depois. Hoje. Porque hoje é tudo o que você tem. E hoje é tudo o que Deus precisa para começar algo novo em você. Você não precisa ter todas as respostas.
Você só precisa fazer a pergunta certa. E a pergunta certa é: Deus, o que o Senhor quer me mostrar hoje? Essa pergunta abre portas, abre caminhos, abre o coração. Porque quando você pergunta com sinceridade, o céu responde com graça. E a graça não vem com exigência, vem com abraço, vem com direção, vem com paz. Talvez você esteja em um momento de transição entre o que era e o que será, entre o que você perdeu e o que ainda não chegou. E esse lugar pode parecer confuso, mas é nesse lugar que Deus mais trabalha, porque é no meio do caminho que a fé é testada. É no silêncio entre uma oração e a resposta que a alma aprende a confiar. E confiar não é fácil. Confiar é se entregar sem garantias, é caminhar sem mapa, é acreditar sem ver. Mas é exatamente isso que Deus está te pedindo hoje. Um passo, um gesto, uma entrega. E essa entrega começa agora. Começa com você dizendo: eu não sei tudo, mas eu sei que o Senhor está comigo. E essa certeza muda tudo. Muda o ritmo do dia, muda o tom da voz, muda o peso do coração. Porque quando Deus está, o impossível se torna possível. O caos se torna ordem, a dor se torna cura, e a dúvida se torna fé. Você já percebeu como a alma fala quando o corpo silencia? É no intervalo entre uma respiração e outra que Deus sussurra. É no espaço entre um pensamento e outro que o céu se aproxima. E talvez neste exato momento você esteja sentindo isso. Um chamado, uma presença. Uma paz que não tem explicação lógica, mas tem sentido espiritual. Porque Deus não precisa de lógica para agir. Ele precisa de abertura. E quando você se abre, mesmo que seja só um pouco, Ele entra, Ele toca, Ele transforma. E essa transformação não começa com grandes gestos. Começa com pequenos sinais. Um versículo que aparece. Uma frase que ecoa. Uma lágrima que cai sem aviso. Tudo isso é Deus. Tudo isso é espiritual. Tudo isso é sagrado. E você está vivendo isso agora. Não ignore. Não fuja. Não adie. Porque quando Deus chama, é para agora. É para hoje. É para este momento. E esse momento é seu. É íntimo, é único, é exclusivo. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem. É propósito, é cuidado, é amor. Um amor que não exige nada, mas oferece tudo. Um amor que não cobra perfeição, mas entrega presença. Um amor que não se mede, mas se sente. E você está sentindo. Sinta mais, sinta fundo, sinta com fé. Talvez você esteja em busca de respostas. Talvez esteja esperando por algo que parece não chegar. Talvez esteja cansado de tentar entender o que está acontecendo. E Deus está dizendo: você não precisa entender. Você só precisa confiar. Confiar que há um plano. Confiar que há um tempo certo. Confiar que há um cuidado invisível operando nos bastidores da sua vida. E esse cuidado é real, é constante, é fiel. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece parado, Deus está agindo. Ele está preparando. Ele está alinhando. E quando tudo estiver pronto, você vai entender. Vai olhar para trás e dizer: agora faz sentido. Mas até lá, confie, caminhe, ore, espere. Porque esperar em Deus não é perder tempo. É ganhar direção. É ganhar maturidade. É ganhar fé. E essa fé está sendo construída agora. Com cada palavra que você ouve. Com cada silêncio que você respeita. Com cada oração que você faz. Mesmo sem força. Porque Deus não precisa de orações perfeitas. Ele precisa de corações sinceros. E o seu coração, mesmo cansado, é sincero. E isso basta. Isso é tudo. Isso é fé. Você já sentiu que está vivendo dias em que tudo parece parado? Como se o tempo estivesse suspenso e você estivesse esperando por algo que não chega. Essa espera pode ser dolorosa. Pode parecer injusta, pode parecer interminável. Mas é justamente nesse tempo de espera que Deus mais trabalha. Porque enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você ora, Ele organiza.
Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima como sementes de renovo. E esse renovo não vem com pressa, vem com propósito, vem com profundidade, vem com transformação. Talvez você não veja agora, talvez você não entenda, mas Deus está construindo algo dentro de você, algo que não pode ser apressado, algo que não pode ser superficial, algo que vai sustentar o que está por vir. Porque o que Deus tem para você não é pequeno, não é raso, não é passageiro, é eterno, é forte, é cheio de luz. E essa luz começa a brilhar quando você decide confiar. Confiar mesmo sem ver, confiar mesmo sem sentir, confiar mesmo quando tudo parece escuro, porque a fé verdadeira nasce no escuro e floresce na luz. Você não está sozinho nessa jornada. Há pessoas que passaram por vales parecidos. Há histórias que ecoam a sua dor. Há testemunhos que provam que Deus age. E você será um desses testemunhos. Você será prova viva de que a oração funciona, de que a fé transforma, de que o amor de Deus cura. Mas para isso, você precisa continuar. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em silêncio, continue. Porque cada passo que você dá em direção a Deus é um passo que Ele dá em direção a você. E quando vocês se encontram, tudo muda. A alma respira, o coração se acalma, a mente se ilumina. E você entende, não era sobre entender, era sobre confiar, não era sobre controlar, era sobre entregar, não era sobre força, era sobre fé. E essa fé está sendo despertada agora, com cada palavra, com cada pausa, com cada respiração. Você está sendo tocado. Você está sendo chamado. Você está sendo restaurado. E essa restauração não é só emocional, é espiritual, é profunda, é eterna. Você já percebeu como o coração fala quando a mente se cala? Às vezes estamos tão ocupados tentando entender tudo, resolver tudo, prever tudo, que esquecemos de sentir. E Deus não fala apenas à mente. Ele fala à alma. Ele toca o coração. Ele sussurra no íntimo. E esse sussurro não é fraco. É firme. É claro. É transformador. Talvez você esteja ouvindo esse sussurro agora. Talvez seja por isso que você está aqui. Porque Deus quer te lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa fingir que está bem. Ele conhece suas batalhas. Ele conhece seus medos. Ele conhece seus silêncios. E mesmo assim, Ele escolhe te amar. Escolhe te sustentar. Escolhe te renovar. Porque o amor de Deus não depende do seu desempenho. Depende da sua entrega. E hoje, Ele está dizendo: entregue, confie, descanse. Porque quando você descansa em Deus, você não perde tempo. Você ganha força. Você ganha direção. Você ganha paz. Há uma história que ilustra isso. Um viajante caminhava por um deserto. O sol era forte. O chão era seco. A esperança parecia distante. Mas ele continuava, um passo de cada vez, sem saber exatamente onde estava indo, sem ter certeza se chegaria. Até que, no meio do nada, ele encontrou uma sombra. Uma árvore solitária, pequena, mas suficiente. Ele se sentou, respirou, chorou. E ali, naquela pausa, ele ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma voz que dizia: eu estou contigo. E essa voz mudou tudo, porque não era sobre o deserto, era sobre a presença, não era sobre o caminho, era sobre a companhia, não era sobre o fim, era sobre o agora. Talvez você esteja nesse deserto, talvez esteja esperando por uma sombra, por um alívio, por uma resposta. E Deus está dizendo: eu sou a sombra, eu sou o alívio, eu sou a resposta. Você não precisa entender o deserto, você só precisa reconhecer a presença. E essa presença está aqui, está agora, está em você. Você já se sentiu como se estivesse em uma sala escura procurando por uma porta que não aparece? Como se estivesse tateando no escuro, esperando que algo, qualquer coisa, te guie para fora?
Essa sensação de estar perdido, de não saber para onde ir, é mais comum do que parece. E é exatamente nesse lugar que Deus se revela, porque Ele não espera que você encontre a saída sozinho. Ele é a saída. Ele é a luz que acende quando você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Essa frase, dita com sinceridade, tem poder. Ela move o céu, ela abre caminhos, ela transforma o invisível em direção. E talvez você esteja nesse momento agora. Talvez esteja cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de fingir que está tudo bem. E Deus está dizendo: você não precisa fingir. Você só precisa confiar. Porque a confiança não exige força. Ela exige entrega. E quando você se entrega, você descobre que não estava sozinho. Que havia mãos invisíveis te sustentando. Que havia promessas silenciosas te guardando. Que havia um plano maior te esperando. Esse plano não é sobre perfeição. É sobre propósito. Não é sobre controle. É sobre confiança. Não é sobre entender tudo. É sobre viver com fé. E essa fé começa agora. Começa com você dizendo: eu escolho confiar. Mesmo sem ver. Mesmo sem sentir. Mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não depende de provas. Ela depende de presença. E a presença de Deus está aqui. Está agora. Está em você. Respire fundo. Sinta. Receba. Essa manhã não é comum. Ela é espiritual. Ela é sagrada. Ela é sua. Você está sendo chamado. Chamado para confiar. Chamado para recomeçar. Chamado para viver com fé. E quando você responde a esse chamado, tudo muda. A alma respira. O coração se acalma. A mente se ilumina. E você entende. Não era sobre entender. Era sobre confiar. Não era sobre controlar. Era sobre entregar. Não era sobre força. Era sobre fé. E essa fé está sendo despertada agora. Com cada palavra. Com cada pausa. Com cada respiração. Você está sendo tocado. Você está sendo chamado. Você está sendo restaurado. E essa restauração não é só emocional. É espiritual. É profunda. É eterna. Você já sentiu que está vivendo uma batalha invisível? Aquela luta que ninguém vê, mas que consome por dentro. Uma guerra silenciosa entre o que você acredita e o que você sente. Entre o que você espera e o que você vive. Essa batalha é real. E Deus sabe. Ele vê. Ele entende. E mais do que isso, Ele luta por você. Mesmo quando você não tem forças. Mesmo quando você não consegue orar. Mesmo quando tudo parece desmoronar. Deus está lá. Lutando no invisível. Guardando o que você não consegue segurar. Sustentando o que você não consegue carregar. E essa sustentação é o que te mantém de pé. Mesmo sem saber como. Mesmo sem entender por quê. Você continua. Porque há uma força maior te empurrando. Há uma graça silenciosa te levantando. Há uma mão invisível te guiando. E essa mão é de Deus. É firme. É segura. É fiel. E hoje, Ele quer que você saiba. Você não está lutando sozinho. Essa luta não define quem você é. Ela revela quem está com você. E quem está com você é maior do que qualquer dor. Maior do que qualquer dúvida. Maior do que qualquer medo. Deus não te abandona no meio da batalha. Ele te fortalece. Ele te ensina. Ele te molda. E quando tudo passar, porque vai passar, você será mais forte, mais sábio, mais profundo, mais cheio de fé. Porque a fé não cresce na calmaria. Ela cresce na tempestade. E você está crescendo, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Você está sendo transformado. E essa transformação é divina, é eterna, é espiritual. Não se mede com olhos humanos, se sente com o coração. E o seu coração está sendo tocado agora. Está sendo curado. Está sendo restaurado porque Deus age no íntimo, no profundo, no secreto. E é ali que Ele está agora, dentro de você, trabalhando, curando, amando. Você já sentiu que está vivendo uma estação de silêncio?
onde as respostas não chegam, os sinais parecem distantes e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Essa estação é real, e ela não é castigo, ela é preparação. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é cuidado, é construção. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele molda. Enquanto você se cala, Ele fala. Mas fala de um jeito diferente. Fala através da paz que insiste em permanecer. Fala através da força que surge do nada. Fala através de pessoas, de gestos, de pequenos milagres que passam despercebidos. E hoje, Ele quer que você perceba, que você veja, que você sinta. Porque mesmo no silêncio, Ele está presente. E essa presença é tudo o que você precisa. Ela sustenta, ela guia, ela cura, ela transforma. Você não precisa ouvir uma voz audível para saber que Deus está contigo. Você só precisa reconhecer os sinais. E os sinais estão aí, na sua respiração, no seu despertar, no seu desejo de continuar. Isso é fé. Isso é vida. Isso é Deus. Você já tentou desistir? Já pensou em parar tudo? Já sentiu que não vale mais a pena? Esses pensamentos não te definem. Eles revelam o quanto você está lutando. E essa luta é válida. Ela é humana. Ela é espiritual. Mas Deus não te criou para desistir. Ele te criou para resistir, para vencer, para superar. E essa superação começa com uma escolha: continuar, mesmo sem força, mesmo sem ânimo, mesmo sem entender. Porque quando você escolhe continuar, você ativa o céu, você movimenta o espiritual, você abre espaço para o sobrenatural. E o sobrenatural não precisa de lógica, ele precisa de fé. E a sua fé, mesmo pequena, é suficiente. Jesus disse: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, isso basta. Isso move montanhas, isso transforma destinos. E o seu destino não é parar aqui, é ir além, é crescer, é florescer, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio ao silêncio. Porque Deus não te abandona. Ele te fortalece, Ele te renova, Ele te levanta. E hoje Ele está fazendo isso. Agora, neste exato momento. Você já sentiu que está sendo chamado para algo maior? Como se houvesse uma inquietação dentro de você. Uma vontade de viver com mais propósito, mais verdade, mais profundidade. Essa inquietação não é acaso. É Deus te despertando. Te chamando para fora da zona de conforto, te convidando para uma jornada de fé. E essa jornada começa com um passo de coragem, um passo de entrega, um passo de confiança. Porque quando você dá esse passo, o céu se abre, as portas se movem, os caminhos se revelam. E você entende, não era sobre você, era sobre o plano que Deus escreveu antes mesmo de você nascer. Um plano de paz, um plano de esperança, um plano de vida. E essa vida começa agora. Começa com fé. Começa com oração. Começa com entrega. Você não precisa saber tudo. Você só precisa dizer: eis-me aqui. E quando você diz isso, o céu responde. A alma se acalma. O coração se alinha. E você começa a viver o que foi criado para viver. Você já se sentiu pequeno diante dos desafios? Como se o mundo fosse grande demais, os problemas pesados demais, e você, pequeno demais? Essa sensação é comum, mas ela não é verdade. Porque você não está sozinho. Você está com Deus. E quando Deus está com você, você se torna maior do que qualquer desafio, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer medo. Porque a força que te sustenta não vem de você, vem do alto. Vem do céu, vem da graça, e essa graça é suficiente. Ela te levanta, ela te guia, ela te transforma. Você não precisa ser gigante, você só precisa ser sincero. E a sua sinceridade move o coração de Deus. Ela abre portas, ela cura feridas, ela restaura sonhos. E hoje, Deus está restaurando algo dentro de você.
algo que você achava perdido, algo que você achava esquecido. Mas Deus não esquece. Ele guarda, Ele protege, Ele prepara. E quando tudo estiver pronto, Ele entrega. Entrega com amor, entrega com propósito, entrega com paz. E essa paz começa agora. Começa com fé. Começa com você. Você já sentiu que está sendo observado pelo céu? Como se cada passo seu fosse acompanhado por olhos de amor, olhos de cuidado, olhos de misericórdia. Essa sensação é real, porque Deus não apenas te vê, Ele te contempla, Ele te admira, Ele te ama, mesmo com suas falhas, mesmo com suas dúvidas, mesmo com seus medos. Ele te ama, e esse amor não é frágil, é firme, é eterno, é transformador. Você não precisa merecer, você só precisa receber. E quando você recebe, tudo muda. A alma se abre, o coração se cura, a mente se ilumina. E você começa a viver com leveza, com verdade, com propósito. Porque o amor de Deus não pesa. Ele liberta, Ele acolhe, Ele transforma. E essa transformação começa agora. Começa com você dizendo: eu recebo. Recebo o amor. Recebo a paz. Recebo a direção. Recebo a cura. E essa cura não é só física. É emocional, é espiritual, é profunda. E ela está acontecendo agora. Dentro de você. Silenciosamente, poderosamente, eternamente. Você já se perguntou por que algumas feridas demoram tanto para cicatrizar? Não são apenas dores físicas, são marcas na alma, cicatrizes invisíveis que o tempo não apaga, porque não é o tempo que cura, é Deus. E Ele não cura com pressa, Ele cura com propósito, Ele toca com delicadeza, Ele restaura com amor. Talvez você esteja carregando uma dessas feridas agora, uma perda, uma rejeição, uma decepção, algo que você não fala, mas sente todos os dias. E Deus está dizendo: eu vejo, eu sei, eu cuido. Porque Ele não ignora sua dor. Ele entra nela. Ele caminha com você. Ele segura sua mão. E quando você menos espera, aquela dor começa a se transformar. Não em esquecimento, mas em força. Não em indiferença, mas em sabedoria. Não em vazio, mas em fé. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma. Ele usa. Ele molda. E você está sendo moldado agora, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem querer, porque a cura de Deus não depende da sua força, depende da sua entrega. E quando você entrega, você recebe. Recebe paz, recebe direção, recebe renovo. E esse renovo começa agora. Começa com fé, começa com você. Você já sentiu que está sendo preparado para algo que ainda não entende? Como se houvesse uma movimentação espiritual acontecendo, mesmo quando tudo parece parado. Essa preparação é real. E ela não acontece no palco. Acontece nos bastidores. Acontece no silêncio. Acontece na dor. Porque Deus não constrói grandes coisas em terrenos rasos. Ele aprofunda. Ele escava. Ele limpa. E depois, Ele edifica. Talvez você esteja nessa fase de escavação, onde tudo parece difícil, onde tudo parece incerto, onde tudo parece pesado, mas é nesse lugar que a fundação é feita, e uma fundação firme sustenta grandes promessas, grandes sonhos, grandes realizações. Você não está sendo punido, está sendo preparado, e essa preparação é divina, é estratégica, é necessária, porque o que Deus tem para você exige estrutura. Exige maturidade, exige fé. E essa fé está sendo construída agora, com cada lágrima, com cada oração, com cada silêncio. Você está crescendo, você está sendo fortalecido, você está sendo capacitado. E quando chegar a hora, porque ela vai chegar, você estará pronto. Pronto para viver o que foi prometido, pronto para receber o que foi guardado. Pronto para ser quem Deus te chamou para ser. Você já se sentiu como se estivesse em um lugar entre o que foi e o que ainda não é? Um espaço estranho, onde o passado ainda ecoa e o futuro ainda não chegou. Esse lugar se chama transição. E embora pareça desconfortável, ele é sagrado.
porque é na transição que Deus mais trabalha. Ele te tira do que te limitava. Ele te prepara para o que vai te expandir. Ele te ensina a confiar no invisível. E confiar no invisível é um dos maiores atos de fé, porque você não vê, mas acredita. Você não entende, mas caminha. Você não controla, mas entrega. E essa entrega é o que te conecta ao céu. Talvez você esteja nesse lugar agora, entre o que você perdeu e o que ainda não recebeu, entre o que você era e o que está se tornando. E Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. Ele não te abandona na travessia. Ele te guia, ele te sustenta, ele te fortalece. E quando você menos espera, o novo chega. A porta se abre, a resposta vem, a paz se instala, porque Deus não te deixa no meio. Ele te leva até o fim. E o fim, com ele, é sempre um recomeço. Você já sentiu que está sendo refinado? Como se tudo ao seu redor estivesse sendo mexido, sacudido, transformado. Esse processo é chamado de lapidação. E Deus é o maior lapidador que existe. Ele vê o diamante escondido em você. Ele vê a beleza que ainda não apareceu. Ele vê a luz que ainda não brilhou. E para que tudo isso venha à tona, ele precisa lapidar. Precisa tirar o excesso. Precisa remover o que impede. Precisa moldar com firmeza. E esse processo dói, mas também cura. Ele desconstrói, mas também edifica. Ele expõe, mas também cobre. Ele revela, mas também protege. Porque Deus não te quebra para te ferir. Ele te quebra para te reconstruir. E essa reconstrução é divina, é profunda, é eterna. Você não será o mesmo depois disso. Você será mais forte, mais leve, mais cheio de fé. Porque a fé verdadeira nasce no fogo. E você está sendo purificado, está sendo preparado, está sendo transformado. E essa transformação não é visível aos olhos humanos, mas é sentida na alma. E a sua alma está sendo tocada agora, está sendo curada, está sendo renovada, porque Deus está agindo, silenciosamente, poderosamente, eternamente. Você já sentiu que está carregando mais do que deveria? Como se o peso da vida estivesse sobre seus ombros, e cada passo exigisse um esforço que ninguém vê. Essa sensação não é fraqueza, é sinal de que você está tentando ser forte, tentando manter tudo em ordem, tentando não desmoronar. Mas Deus não quer que você carregue tudo sozinho. Ele te convida a entregar, a soltar, a descansar, porque quando você descansa nele, você não perde tempo. Você ganha força, e essa força não é humana, é divina, é sobrenatural, é a força que sustenta o universo e, ao mesmo tempo, se importa com você, com seus detalhes, com seus medos, com suas lágrimas. Deus vê cada uma delas, e Ele não apenas vê, Ele recolhe, Ele transforma, Ele responde, talvez não da forma que você espera, mas sempre da forma que você precisa. Porque o cuidado de Deus não é superficial, é profundo, é íntimo, é eterno. E você está sendo cuidado agora, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem pedir. Porque o amor de Deus é assim, age antes mesmo da oração. Ele antecipa, ele prepara, ele protege. Você já se sentiu como se estivesse em um ciclo que não termina? Repetindo os mesmos erros, enfrentando os mesmos medos, carregando as mesmas dores. E você começa a se perguntar se algo vai mudar, se algo pode mudar, se você pode mudar. E Deus está dizendo, sim, você pode. Porque com Ele, não há ciclo que não possa ser quebrado, não há corrente que não possa ser rompida, não há história que não possa ser reescrita. Deus é especialista em recomeços, em novos começos, em páginas em branco. E hoje Ele está te oferecendo uma dessas páginas. Uma nova chance, um novo olhar, uma nova direção. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto. Disposto a tentar de novo. Disposto a confiar de novo. Disposto a amar de novo. Porque o amor de Deus renova.
Ele restaura, ele transforma. E essa transformação começa com uma simples decisão: não desistir, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo em silêncio. Não desistir. Porque quando você escolhe continuar, você ativa o céu, você movimenta o espiritual, você abre espaço para o milagre. E o milagre está vindo, está se aproximando, está te alcançando. Você já sentiu que está vivendo dias em que tudo parece fora do lugar? Como se o mundo estivesse girando rápido demais e você estivesse parado, tentando entender o que está acontecendo. Essa sensação de deslocamento não é fraqueza, é sinal de que algo está mudando. E toda mudança começa com desconforto, porque Deus não nos deixa onde estamos. Ele nos empurra para onde precisamos estar. E esse empurrão, às vezes, dói, mas também cura. Ele nos tira do conhecido para nos levar ao necessário. E o necessário nem sempre é fácil, mas é sempre transformador. Talvez você esteja nesse momento agora, sentindo que tudo está diferente, que nada faz sentido, que o chão parece instável, e Deus está dizendo: eu sou o seu chão. Você não precisa entender o movimento, você só precisa confiar no direcionamento. Porque quando Deus guia, Ele sustenta, Ele protege, Ele revela. E essa revelação começa com fé. Fé para continuar, fé para esperar, fé para crer, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando tudo parece escuro. Porque a luz de Deus não depende das circunstâncias. Ela brilha no meio da dor, ela ilumina no meio da dúvida, ela aquece no meio do frio. E você está sendo iluminado agora, silenciosamente, profundamente, eternamente. Você já sentiu que está sendo chamado para voltar? Não para o passado, mas para a essência, para aquilo que você era antes das feridas, antes das perdas, antes das máscaras. Esse chamado é real, e ele vem do céu, vem de Deus, vem da sua origem. Porque você não foi criado para viver quebrado, foi criado para viver inteiro. E essa inteireza começa com reconexão, reconexão com a fé, reconexão com a verdade, reconexão com o amor. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha se perdido, talvez tenha se esquecido. Mas Deus nunca esqueceu. Ele sempre esteve ali, esperando, chamando, amando. E hoje, Ele está dizendo: volte. Volte para o lugar onde a alma respira, onde o coração se acalma, onde a mente se ilumina. Volte para o lugar onde você é você, sem máscaras, sem medo, sem culpa. Porque Deus não te cobra, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te restaura. E essa restauração começa agora. Começa com uma simples decisão: voltar. Voltar para a fé. Voltar para o amor. Voltar para o propósito. E esse propósito é maior do que você imagina. É mais profundo do que você sonha. É mais real do que você sente. E Ele está te esperando, de braços abertos, de coração exposto, de alma viva. Você já se perguntou por que algumas portas se fecham mesmo quando você ora com fé? Por que certos caminhos não se abrem, mesmo quando você acredita com todo o coração? Isso não é rejeição, é proteção. Porque Deus não abre tudo o que você pede, Ele abre o que você precisa. E o que você precisa nem sempre é o que você quer, mas é sempre o que vai te levar ao propósito. Talvez você esteja diante de uma porta fechada agora, e isso está te frustrando, está te cansando, está te fazendo duvidar. Mas Deus está dizendo: confie, eu sei o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você não conhece. Ele antecipa o que você não imagina. E por isso, Ele fecha algumas portas, não para te punir, mas para te proteger, para te redirecionar, para te guardar. E esse cuidado é silencioso, é invisível, mas é real. E você está sendo cuidado agora, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem pedir. Porque o amor de Deus é assim, age antes mesmo da oração. Ele antecipa, Ele prepara, Ele protege. Você já sentiu que está sendo chamado para confiar mais profundamente?
Não aquela confiança superficial que depende de sinais visíveis, mas uma confiança que nasce no escuro, que cresce no silêncio, que floresce na espera. Essa confiança é rara, mas é poderosa, e Deus está te chamando para ela, para confiar mesmo sem ver, para crer mesmo sem sentir, para caminhar mesmo sem mapa, porque a fé verdadeira não precisa de garantias, ela precisa de entrega, e essa entrega começa agora. Começa com você dizendo: eu escolho confiar, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em silêncio, porque quando você escolhe confiar, você ativa o céu, você movimenta o espiritual, você abre espaço para o milagre, e o milagre está vindo, está se aproximando, está te alcançando. Não porque você merece, mas porque você crê. E quem crê, vê. Quem espera, recebe. Quem confia, vive. E você está vivendo agora, vivendo um processo, vivendo uma jornada, vivendo uma transformação. E essa transformação é divina, é profunda, é eterna. Você já sentiu que está sendo observado por Deus em silêncio? Não com julgamento, mas com cuidado. Não com cobrança, mas com compaixão. Como se Ele estivesse esperando o momento certo para te abraçar, para te lembrar que você é amado, mesmo quando se sente esquecido. Esse olhar de Deus é diferente. Ele não vê como os homens veem. Ele não olha para a aparência, para desempenho, para conquistas. Ele olha para o coração. E o seu coração, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo confuso, é precioso para Ele. Talvez você tenha se distanciado, talvez tenha se calado, talvez tenha se escondido, mas Deus nunca parou de olhar, nunca parou de cuidar, nunca parou de amar. E hoje Ele quer que você saiba: eu estou aqui. Aqui no seu silêncio, aqui na sua dor, aqui na sua rotina, aqui no seu agora. Porque Deus não precisa de grandes gestos para agir. Ele age no simples, no pequeno, no cotidiano. E esse agir é poderoso, é transformador, é eterno. Você não precisa fazer nada extraordinário. Você só precisa dizer: eu estou aqui. E quando você diz isso, o céu se move. A alma respira, o coração se acalma, e você começa a viver o que foi criado para viver. Você já sentiu que está sendo chamado para ser luz? Não uma luz que brilha para ser vista, mas uma luz que aquece, que guia, que transforma. Essa luz está dentro de você, mesmo que você não perceba, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que está apagada. Deus colocou essa luz aí, e ninguém pode apagar o que Ele acendeu. Talvez a vida tenha tentado ofuscar, talvez as dores tenham tentado apagar, talvez os medos tenham tentado esconder, mas a luz continua. Ela resiste, ela insiste, ela existe. E hoje Deus está dizendo: deixe essa luz brilhar, não para impressionar, mas para iluminar. Iluminar caminhos, iluminar corações, iluminar ambientes. Porque onde você chega, algo muda, algo respira, algo se transforma. E isso não é sobre você, é sobre o que Deus faz através de você. Você é canal, você é ponte, você é instrumento. E quando você entende isso, tudo muda. A forma como você vive, a forma como você fala, a forma como você ama. Porque amar é a maior forma de iluminar. E você foi chamado para isso, para amar, para curar, para transformar, para ser luz. E essa luz começa agora, começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais leveza? Como se algo dentro de você pedisse para soltar o que pesa, o que prende, o que machuca. Essa leveza não é fuga, é cura, é libertação, é resposta. Porque Deus não te criou para viver sobrecarregado. Ele te criou para viver em paz. E essa paz não depende das circunstâncias. Ela depende da presença dele. Quando Ele está, tudo muda. O peso se torna leve. A dor se torna aprendizado. A espera se torna preparação.
E você começa a respirar diferente, começa a viver diferente, começa a sentir diferente, porque a leveza de Deus não é superficial, ela é profunda, ela toca a alma, ela cura o coração, ela transforma a mente, e você está sendo transformado agora. Mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem pedir, porque Deus age no íntimo, no secreto, no invisível. E esse agir é poderoso, é eterno, é espiritual. Você não precisa fazer força, você só precisa permitir. Permitir que Ele entre, que Ele toque, que Ele cure, que Ele transforme. E essa transformação começa agora. Começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais verdade? Não a verdade que o mundo impõe, mas a verdade que liberta, que cura, que ilumina. Essa verdade está dentro de você, mesmo que esteja escondida, mesmo que esteja sufocada, mesmo que esteja esquecida. Deus quer te lembrar quem você é, quer te lembrar do que você carrega, quer te lembrar do que Ele colocou em você. E isso é precioso, é único, é eterno. Você não é o que disseram, você não é o que perdeu, você não é o que falhou. Você é o que Deus diz que você é: escolhido, amado, guardado, restaurado. E essa restauração começa com verdade. Verdade sobre quem você é, verdade sobre o que você sente, verdade sobre o que você vive. Porque Deus não cura o que você esconde, Ele cura o que você entrega. E hoje, Ele está te convidando a entregar. Entregar o medo, entregar a dor, entregar a dúvida, entregar tudo. Porque quando você entrega, você recebe. Recebe paz, recebe direção, recebe cura, recebe amor. E esse amor é real, é forte, é eterno. E está te alcançando agora. Você já sentiu que está vivendo uma estação de silêncio interior? Como se tudo estivesse calado dentro de você, e até a sua fé parecesse quieta demais. Esse silêncio não é ausência, é preparação, porque Deus não grita, Ele sussurra. E para ouvir o sussurro, é preciso silêncio, é preciso pausa, é preciso entrega. Talvez você esteja nesse lugar agora, um lugar onde as orações parecem não ter eco, onde os sonhos parecem adormecidos, onde a alma parece cansada. E Deus está dizendo: eu estou aqui, aqui, no silêncio, aqui, na pausa, aqui, na espera. Porque o silêncio de Deus não é castigo, é cuidado, é estratégia, é construção. Ele está te moldando, está te fortalecendo, está te ensinando a ouvir com o coração. E quando você ouve com o coração, tudo muda. A fé se aprofunda, a paz se instala, a alma respira. Porque Deus não precisa de barulho para agir. Ele age no íntimo, no secreto, no profundo. E esse agir está acontecendo agora, mesmo sem sinais, mesmo sem respostas, mesmo sem garantias. Porque a fé verdadeira não depende de provas, ela depende de presença. E a presença de Deus está aqui, está agora, está em você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais propósito? Como se algo dentro de você estivesse pedindo por sentido, por direção, por verdade. Esse chamado é real, e ele vem do céu, vem de Deus, vem da sua origem. Porque você não foi criado para sobreviver, foi criado para viver. Viver com intensidade, viver com fé, viver com amor. E esse amor começa com propósito. Propósito não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que importa, o que transforma, o que cura, o que ilumina. E você foi chamado para isso, para ser ponte, para ser canal, para ser luz. Talvez você tenha se esquecido disso, talvez a vida tenha te distraído, talvez a dor tenha te apagado, mas Deus está reacendendo agora, reacendendo sonhos, reacendendo fé, reacendendo direção. Porque o propósito não morre, ele dorme. E hoje, ele está acordando, dentro de você, silenciosamente, poderosamente, eternamente. Você não precisa entender tudo,
Você só precisa dizer: eu estou pronto. E quando você diz isso, o céu se move, a alma se alinha, o coração se abre, e você começa a viver o que foi criado para viver. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais coragem? Não a coragem que grita, mas a que permanece, a que resiste, a que continua mesmo quando tudo parece difícil. Essa coragem não nasce do orgulho. Ela nasce da fé, da certeza de que Deus está contigo, mesmo quando o mundo parece contra. Talvez você esteja enfrentando algo que exige mais do que força física, algo que exige alma, que exige espírito, que exige fé. E Deus está dizendo: eu te dou essa coragem. Coragem para enfrentar, coragem para esperar, coragem para confiar. Porque confiar é um ato de coragem. É dizer sim, mesmo sem garantias. É continuar mesmo sem respostas. É amar mesmo sem retorno. E você está sendo chamado para isso. Para viver com coragem, para viver com fé, para viver com verdade. Essa verdade não é sobre o que você mostra, é sobre o que você carrega. E o que você carrega é precioso, é eterno, é espiritual. Deus colocou isso em você. E ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, ninguém pode destruir. Porque o que vem do céu é protegido pelo céu. E você está sendo protegido agora, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem pedir. Porque o amor de Deus é assim. Age antes mesmo da oração. Ele antecipa, ele prepara, ele protege. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais presença? Como se algo dentro de você pedisse para desacelerar, para respirar, para sentir. Essa presença não é sobre estar em todos os lugares, é sobre estar inteiro onde você está. E Deus está te chamando para isso, para estar inteiro, para estar presente, para estar conectado. Porque quando você está presente, você escuta, você sente, você percebe. E Deus fala. Fala através do silêncio, fala através da paz, fala através da respiração. Talvez você esteja vivendo dias corridos, dias cheios, dias barulhentos. E Deus está dizendo: pare, respire, escute, porque a resposta que você procura não está no barulho, está na presença dele, na presença do agora, na presença da fé. E essa fé começa com pausa, com silêncio, com entrega. Você não precisa correr para encontrar Deus. Você só precisa parar. E quando você para, Ele se revela, Ele se aproxima, Ele se manifesta. E essa manifestação é poderosa, é transformadora, é eterna. Você está sendo tocado agora, silenciosamente, profundamente, eternamente. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais fé, mesmo quando tudo parece contrário? Como se Deus estivesse te convidando a crer não pelo que você vê, mas pelo que você sabe no Espírito. Essa fé não é frágil, ela é firme, ela é resistente, ela é viva, e ela nasce nos dias difíceis, nos dias em que a alma se cala, nos dias em que o coração se aperta, nos dias em que a mente se confunde. Porque é nesses dias que a fé se revela, que ela se levanta, que ela se manifesta. Talvez você esteja vivendo um desses dias agora. Um dia em que tudo parece incerto, em que as respostas não chegam, em que o silêncio parece pesado. E Deus está dizendo: creia. Creia mesmo sem ver. Creia mesmo sem sentir. Creia mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não depende de sinais. Ela depende de presença. E a presença de Deus está aqui. Está agora. Está em você. Você não precisa fazer força. Você só precisa permitir. Permitir que a fé te guie. Que a fé te sustente. Que a fé te transforme. E essa transformação começa agora. Começa com entrega. Começa com oração. Começa com você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais amor? Não o amor que o mundo vende, mas o amor que cura, que acolhe, que transforma. Esse amor é divino, é eterno,
é espiritual. E ele está dentro de você, mesmo que esteja escondido, mesmo que esteja ferido, mesmo que esteja esquecido. Deus quer reacender esse amor, quer restaurar o que foi quebrado, quer curar o que foi ferido. Porque o amor é a maior força que existe. Ele atravessa muros, ele quebra correntes, ele cura feridas. E você foi criado para amar, para ser canal, para ser ponte, para ser luz. Talvez você tenha se fechado, talvez tenha se protegido, talvez tenha se endurecido. Mas Deus está dizendo: abra o coração, abra a alma, abra a fé. Porque quando você ama, você cura, você transforma, você ilumina. E essa luz começa agora, começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser sincero. E a sua sinceridade move o céu. Ela abre portas, ela cura feridas, ela restaura sonhos. E hoje Deus está restaurando algo dentro de você. Algo que você achava perdido, algo que você achava esquecido. Mas Deus não esquece. Ele guarda, Ele protege, Ele prepara. E quando tudo estiver pronto, Ele entrega. Entrega com amor, entrega com propósito, entrega com paz. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais esperança? Não aquela esperança frágil que depende das circunstâncias, mas uma esperança firme, que nasce da fé, que resiste ao tempo, que atravessa a dor, que permanece mesmo quando tudo parece contrário. Essa esperança é divina, é espiritual, é eterna, e ela está dentro de você. Mesmo que esteja escondida, mesmo que esteja ferida, mesmo que esteja esquecida, Deus quer reacender essa esperança, quer restaurar o que foi quebrado, quer curar o que foi ferido. Porque a esperança é a ponte entre o agora e o que virá. É o que te mantém em pé, é o que te faz continuar, é o que te conecta ao céu. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias em que a esperança parece distante, e Deus está dizendo: eu sou a sua esperança. Você não precisa encontrar sozinho. Você só precisa se abrir para o novo, se abrir para o milagre, se abrir para o amor. Porque o amor de Deus renova, Ele restaura, Ele transforma. E essa transformação começa agora. Começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais gratidão? Não a gratidão superficial, que agradece apenas quando tudo vai bem, mas a gratidão profunda, que reconhece o cuidado de Deus mesmo nos dias difíceis. Essa gratidão é poderosa. Ela muda o olhar, ela muda o coração, ela muda a vida. Porque quando você agradece, você reconhece. Reconhece que não está sozinho, que não está esquecido, que não está perdido. Você está sendo cuidado, você está sendo guiado, você está sendo amado. E esse amor é real, é forte, é eterno. Talvez você tenha se acostumado com o que tem. Talvez tenha esquecido de agradecer. Talvez tenha deixado a rotina apagar a fé. Mas Deus está te chamando de volta à essência, de volta à simplicidade, de volta à gratidão. Porque a gratidão abre portas, ela cura feridas, ela transforma ambientes. E você foi criado para isso. Para viver com gratidão, para viver com fé, para viver com amor. E esse amor começa agora, começa com um simples obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela fé, obrigado pela presença, obrigado por tudo, porque tudo é graça, tudo é cuidado, tudo é Deus. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais entrega? Não aquela entrega parcial que negocia com Deus, mas uma entrega total que diz: seja feita a tua vontade. Essa entrega é difícil, porque ela exige renúncia, exige confiança, exige fé. Mas é nessa entrega que o milagre acontece. Porque quando você solta o controle, Deus assume. E quando Ele assume, tudo muda. A direção muda. A paz chega. A alma respira. Talvez você esteja tentando controlar tudo, tentando entender tudo, tentando resolver tudo.
E Deus está dizendo: solte, solte o medo, solte a dúvida, solte a ansiedade, porque o que você não consegue segurar, Ele sustenta. O que você não consegue resolver, Ele transforma. O que você não consegue entender, Ele revela. Mas tudo começa com entrega. Entrega sincera, entrega profunda, entrega espiritual. E essa entrega começa agora. Começa com fé, começa com oração, começa com você dizendo: eu confio, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Porque confiar é um ato de fé. E a fé verdadeira não depende de provas, ela depende de presença. E a presença de Deus está aqui, está agora, está em você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais profundidade? Como se algo dentro de você pedisse por mais sentido, mais verdade, mais espiritualidade. Esse chamado é real, e ele vem do céu, vem de Deus, vem da sua essência, porque você não foi criado para viver na superfície, foi criado para mergulhar, para sentir, para transformar, e essa transformação começa com profundidade, profundidade na fé, profundidade no amor, profundidade na entrega. Talvez você tenha vivido dias rasos, dias corridos, dias barulhentos, e Deus está te chamando para o silêncio, para o íntimo, para o profundo, porque é no profundo que Ele age, que Ele cura, que Ele transforma, e você está sendo transformado agora, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem pedir, porque Deus age no íntimo, no secreto, no invisível, e esse agir é poderoso, é eterno, é espiritual. Você não precisa fazer força, você só precisa permitir que Ele entre, que Ele toque, que Ele cure, que Ele transforme. E essa transformação começa agora, começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais discernimento? Como se Deus estivesse te ensinando a enxergar além das aparências, além das palavras, além das circunstâncias. Esse discernimento é espiritual. Ele não nasce da lógica. Ele nasce da intimidade com Deus. Quando você se aproxima dele, você começa a ver com os olhos da fé. Começa a perceber o que antes passava despercebido. Começa a entender o que antes parecia confuso. Porque Deus não revela tudo de uma vez. Ele revela por partes, por etapas, por processos. E cada processo exige sensibilidade, exige escuta, exige silêncio. Talvez você esteja em um momento de decisões, de caminhos, de escolhas, e Deus está dizendo: escute. Escute com o coração, escute com a alma, escute com fé, porque a resposta não está no barulho, está na presença. E a presença de Deus é clara, é firme, é segura. Quando Ele fala, a alma reconhece, o coração confirma, a paz se instala, e você sabe, é por aqui, é por esse caminho, é por essa direção. E essa direção começa agora. Começa com oração. Começa com entrega. Começa com você dizendo: fala, Senhor, eu quero ouvir. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais compaixão? Não a compaixão que apenas observa, mas a que se envolve, a que se importa, a que transforma. Essa compaixão é divina, é espiritual, é eterna, e ela está dentro de você, mesmo que esteja adormecida, mesmo que esteja ferida, mesmo que esteja esquecida. Deus quer reacender essa compaixão, porque o mundo precisa dela, as pessoas precisam dela, você precisa dela. Talvez você tenha se endurecido, talvez tenha se protegido, talvez tenha se calado, mas Deus está dizendo: ame, ame com verdade, ame com entrega, ame com compaixão, porque quando você ama, você cura, você transforma, você ilumina, e essa luz começa agora, começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser sincero, e a sua sinceridade move o céu. Ela abre portas, ela cura feridas,
ela restaura sonhos. E hoje, Deus está restaurando algo dentro de você. Algo que você achava perdido, algo que você achava esquecido. Mas Deus não esquece, Ele guarda, Ele protege, Ele prepara. E quando tudo estiver pronto, Ele entrega. Entrega com amor, entrega com propósito, entrega com paz. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais paciência? Não aquela paciência que apenas espera, mas a que confia enquanto espera. A que descansa enquanto ora, a que permanece firme mesmo quando tudo parece parado. Essa paciência é espiritual. Ela nasce da fé, ela cresce na esperança, ela floresce na confiança. Talvez você esteja esperando por algo há muito tempo, uma resposta, uma cura, uma direção. E essa espera tem te cansado, tem te frustrado, tem te feito duvidar. Mas Deus está dizendo: espere em mim. Porque esperar em Deus não é perder tempo, é ganhar preparo, é ganhar estrutura, é ganhar maturidade. E essa maturidade é necessária para o que virá. Porque o que Deus tem para você não é pequeno, não é raso, não é passageiro, é eterno, é profundo, é transformador. E para receber, é preciso estar pronto. Pronto na fé, pronto na alma, pronto no espírito. E essa prontidão começa com paciência. Paciência para confiar, paciência para descansar, paciência para esperar. E enquanto você espera, Deus trabalha. Ele organiza, Ele prepara, Ele protege. E quando tudo estiver pronto, Ele entrega. Entrega com amor. Entrega com paz, entrega com propósito. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais humildade? Não a humildade que se anula, mas a que reconhece. Reconhece que não sabe tudo, que não controla tudo, que não entende tudo. Essa humildade é libertadora, porque ela abre espaço para Deus agir. Ela tira o peso do orgulho. Ela cura a alma da vaidade. Ela transforma o coração endurecido. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Talvez tenha se apoiado demais na lógica. Talvez tenha se esquecido de que há um Deus que vê além, que sabe além, que age além. E hoje, Ele está te chamando para voltar. Voltar para a essência. Voltar para a simplicidade. Voltar para a dependência. Porque depender de Deus não é fraqueza. É sabedoria, é força, é fé. E essa fé começa com humildade. Humildade para dizer: eu não sei, mas confio. Eu não entendo, mas espero. Eu não controlo, mas entrego. E quando você entrega, Deus assume. Ele guia, Ele cura, Ele transforma. E essa transformação começa agora. Começa com fé, começa com entrega, começa com você. Você já sentiu que está sendo chamado para viver com mais intimidade com Deus? Não uma religiosidade fria, mas uma conexão viva. Uma relação que respira, que conversa, que sente, que transforma. Essa intimidade é o que sustenta tudo, porque sem ela, a fé vira rotina, a oração vira obrigação, a esperança vira teoria, mas com ela, tudo ganha vida, tudo ganha cor, tudo ganha sentido. Deus não quer apenas que você creia nele, Ele quer que você viva com Ele, que você fale com Ele, que você escute, que você compartilhe, que você se aproxime. Talvez você tenha se distanciado, talvez tenha se calado, talvez tenha se esquecido, mas Deus nunca se afastou. Ele sempre esteve ali, esperando, chamando, amando. E hoje, Ele está dizendo: volte. Volte para o lugar onde a alma respira, onde o coração se acalma, onde a mente se ilumina. Volte para o lugar onde você é você, sem máscaras, sem medo, sem culpa. Porque Deus não te cobra, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te restaura. E essa restauração começa agora. Começa com uma simples decisão: voltar. Voltar para a fé, voltar para o amor, voltar para o propósito. E esse propósito é maior do que você imagina, é mais profundo do que você sonha, é mais real do que você sente. E Ele está te esperando, de braços abertos, de coração exposto, de alma viva.